Olá, está começando o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que busca discutir as questões e os problemas do país neste momento. Nosso convidado de hoje é o professor e historiador Carlos Guilherme Mota. Paulistano, ele formou-se em História em 1963 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Fez carreira integral na Universidade de São Paulo, como mestre, doutor, livre-docente e professor titular de História Contemporânea e de pós-graduação. Tem mais de 15 livros publicados, entre eles 2 que tiveram grande repercussão. Este aqui, o Ideologia da Cultura Brasileira, 1933-1974, e este outro, de mais de 1.100 páginas, História do Brasil, uma interpretação, que agora tem uma nova edição, a 4ª edição, que chega até os dias de hoje, até 2015. Carlos, eu queria começar por uma pergunta que parece básica, assim, e sei que você já respondeu em outras entrevistas, mas creio que vale começar por aí. Por que estudar e entender a história? Bom, basicamente porque é o principal instrumento para oferecer perspectiva para essa cidadania, para o presente, não é? Tem aquela famosa frase do William Faulkner: o passado nunca morre, ele nem é passado, não é? Então, muitas das questões, impasses e dificuldades, algumas poucas alegrias que estamos vivendo nos dias de hoje têm uma dimensão histórica, quer dizer, não foram inventados ontem. E está nítido que a história, os estudos históricos podem trazer muitas luzes sobre o passado. E é muito comum dizer-se que há um novo passado sendo descoberto. É o movimento da história, da historiografia, o trabalho dos pesquisadores. Você que é historiador também, com seus livros Unhas, Cabeça de Vaca, eu tenho muita inveja de alguns trabalhos seus. Esse mais, quer dizer, O Brado Retumbante, não é? E outros trabalhos seus. Essa perspectiva que nós podemos lançar sobre alguns momentos ou personagens, como Anita Garibaldi, ou como o Marquês de Pombal, o glorioso Marquês de Pombal, aquele reformador fantástico, e outras personalidades, como Joaquim Nabuco, o José Bonifácio. Veja, durante anos, décadas, mesmo quando eu fiz colegial, ginásio, o José Bonifácio era um velhinho, o patriarca da independência. Patriarca, aparecia em notas de não sei de quantos réis, então. Sim. Mas o José Bonifácio é uma das maiores personalidades de sua época, em certos aspectos superior ao Thomas Jefferson dos Estados Unidos, e o cientista, e mais, era um velhinho divertido, boquiroto. Falava o que lhe passava pela cabeça. Deixou cartas e escritos muito ásperos, né? Ásperas, fortes e bem sexualizadas também, algumas. É muito interessante. Esse é um novo José Bonifácio. Quer dizer, eu achava um chato, na verdade, né, quando era estudante. Talvez hoje, por falta de luz sobre... Falta de luz. Então a pesquisa histórica vai revelando uma série de... Podemos citar na história contemporânea uma figura que é mais ou menos controversa, que é o Dr. Ulisses Guimarães, por exemplo, que você conhece tão bem, eu acho que você operou muito perto dele também. O Ulisses Guimarães, conforme o momento e conforme o grupo, ele é muito discutível, muito discutido junto aos melhores, mais críticos. Figuras como Severo Gomes, por exemplo, está esquecido nesse momento. O Severo tinha um projeto nacional na cabeça, o senador Severo Gomes. Era, acho que, o último burguês nacional. O último burguês nacional, mas um bom burguês, para não se confundir o bom burguês com o nome de alcunha de um revolucionário da época. Agora, deixa eu perguntar, nesse livro, História do Brasil, uma interpretação, a última edição chega até 2015, chega até a Operação Lava Jato, né? Qual é, vamos dizer assim, a principal característica, já que você diz que o passado nunca deixa de ser presente, né, num certo sentido, qual é a característica principal do passado brasileiro que continua nos governando, que continua ditando o jogo hoje em dia? Veja, Marcum, a história do Brasil presente, contemporânea, a história do Brasil atual,
ela comporta sucessivas camadas dos diferentes tempos que nos trouxeram até aqui. Tem um peso ainda do passado colonial, 3 séculos dentro do sistema colonial, um sistema colonial português pesado, complexo, não é? O período imperial, depois da independência, o período dos 2 reinados, do Pedro I e o Pedro II, onde foi montada a poderosa máquina estatal, que está presente hoje ainda. Quando a gente fala contra a burocracia, contra o familismo, o nepotismo e etc., isso está tudo montado lá, foi aprimorado ao longo do período dos reinados, dos 2 reinados, de 1822 a 1889. Praticamente o século XIX todo foi o lapso de tempo em que se aperfeiçoou, eu diria até negativamente, a máquina do Estado. Tornou-se mais complexa, esse Estado pesado, essa coisa criticada tanto pelos historiadores e juristas como Raimundo Fauro, autor de Os Donos do Poder, foi lá. Então, esse século XIX está presente na nossa vida como período colonial. O período republicano, na verdade, o início da República surge de um golpe de Estado e, na verdade, é um reforço das oligarquias regionais, até chegarmos à política de café com leite com Minas e São Paulo, não é? Minas com leite e São Paulo com café e regiões. Com esses grandes presidentes que eram oligarcas, não é? Às vezes não quer dizer que o oligarca sempre fosse muito rico, mas fazia parte de um segmento social dominante. Esse é outra... O chamado andar de cima. O andar de cima, exatamente. E hoje permanece ainda muitas das marcas dessa República Velha, na nova República... E na República dos dias de hoje. E também. Na República dos dias de hoje, você veja, por outro lado, só para dar um exemplo, afinal, mesmo em governo e presidências modernizadoras, como de Fernando Henrique Cardoso, ele foi ao ACM, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, para fazer uma composição. Aquele chamado acordão por cima que sempre o acordão prevalece. Por cima que você já comentou mais de uma vez também nos seus trabalhos. E que você examina, aliás, nos seus livros, O Brado Retumbante e outros. Depois tem o Lula e Haddad, que vão à casa de Maluf. Esse tipo de atitude que para nós é tão negativo, de conciliações a todo preço e de qualquer jeito, conciliações de não sabemos bem, sem objeto direto, mas eles têm muito objeto direto, sabem muito bem por quê. Essa é uma prática muito antiga que remonta até o período colonial. O Dom João VI, essa grande personagem que tratamos no livro, na verdade já recebemos críticas também ao livro, deveríamos nos estender mais sobre o Dom João VI. Não, na verdade não nos estendemos, depois eu posso discutir por quê. Mas essa prática meio de ajeitar as coisas, de conciliar, isso é uma marca que vem daquele período. Eu acho que não houve uma ruptura e chegamos ao presente, que é para o que você está me convidando a falar. O presente, nós sentimos nesse livro, eu e a historiadora Adriana Lopes, que é a coautora, nós resolvemos chegar até o presente, até Sérgio Moro, por exemplo, até o Dallagnol, porque essa história pode ser que esteja sendo passada a limpo. Vamos fazer um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta daqui a instantes. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, hoje entrevistando o professor e historiador Carlos Guilherme Mota. Carlos, há uma frase aqui que é, em parte, extraída do pensamento do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, sim, analisando seu livro, o outro, Ideologia da Cultura Brasileira, que ele diz o seguinte: o Estado é sempre a expressão da sociedade. Desse modo, os ciclos ideológicos, eu estou resumindo aqui o que ele falou, claro. Os ciclos ideológicos da sociedade são sempre seguidos de modificações no pacto político dominante, né? E o Bresser Pereira, o professor Bresser Pereira, diz que o ciclo da democracia e justiça social, que
que é o que ele considera que está vigindo no Brasil nesse momento, estaria se esgotando. Já que você falou da gente estar chegando ao presente, se isto é fato, o que é que está pintando no cenário neste momento? Porque o seu livro, inclusive, o outro... O Ideologia da Cultura Brasileira. Não, uma interpretação, a História do Brasil, uma interpretação, sim. Ele fala de que este último momento é mais do mesmo, né? Não houve uma ruptura com o passado, mas pelo que você estava dizendo antes do intervalo, esta modificação, essa transformação pode estar prestes a acontecer? O Luiz Carlos Bresser Pereira, ele é muito agudo, é muito fino nas observações dele, mas eu acho que às vezes, nesse caso particularmente, dizer que a vida política é sempre a expressão da sociedade, nem sempre esse esquema funciona. Eu acho que há momentos em que, vamos dizer, as lideranças, o pensamento mais crítico está à frente e a sociedade está atrás. Então, esse pensamento crítico não reflete o peso social. Às vezes a sociedade anda, caminha, e a intelectualidade, a inteligência, os representantes não percebem que a sociedade está andando. Então, esse mecanicismo não é muito assim, sempre válido. Mas isso, tirando isso, o professor Bresser Pereira, ele tem uma razão de dizer que esse ciclo está se esgotando. Eu acho que... teria começado lá praticamente na Nova República ali, Constituinte. Sim, né? Mas depois tivemos a Constituinte, sim, que foi um momento que parecia uma retomada. Parece que a história é um pouco... Bom, o Brasil é um país psicótico, não é? Tem certos momentos em que a sociedade avança e depois, vamos dizer que os aparelhos de Estado, os parlamentos não acompanham. Tudo se ajeita. Há momentos em que os juízes, a parte jurídica, que sempre foi muito reacionária, pesada, há momentos que ela está avançando nesse momento. Então, há descompassos que não devem escapar ao olhar mais atento do historiador, dos juristas, dos cientistas políticos, dos jornalistas. Eu acho que... O que é que está vindo por aí? O que está vindo por aí é uma crise profunda de um regime. É mais do mesmo, é no sentido de que nós estamos sempre dentro de um modelo autocrático burguês, como foi definido pelo Florestan Fernandes, precisamente. Em 1975, num livro clássico chamado A Revolução Burguesa do Brasil. Sim. Os petistas, em especial, falam muito do Florestan, mas não leem o livro, para mostrar que esse modelo está, e ainda está nos prendendo. Ninguém rompe esse modelo. É esse modelo que gere o parlamento, as relações do executivo... Que explica Eduardo Cunha na presidência, que explica Renan Calheiros no Senado, que explica o Romero Jucá ainda nessas negociações que nós nunca sabemos em que ponto querem chegar. Eles sabem, mas nós não sabemos que ponto querem chegar. Veja, o que então explica, o que esse momento é mais do mesmo? É mais do mesmo dentro desse circuito infernal de conciliações, de negócios, com esse super macro ministério mastodôntico e absurdo, mas dentro tudo desse modelo que é fechado. Na verdade é fechado esse modelo. Você tem aqui e ali, você tem, aliás, o papel dos jornalistas tem sido muito criticado e não por acaso, é porque estão mordendo, beliscando, criticando aqui e ali. Eles são um sintoma de que as coisas não estão bem. E não adianta dizer que não, estão ligados a empresas, a isso, aquilo. Não, acho que há uma opinião pública que está fervilhando e que sugere, então, onde está o ponto? A crise do regime. A crise do regime. Pelo que pode-se até pensar, como se já pensou em agosto de 2013, se pensou de maneira torta, numa Assembleia Nacional Constituinte, porque o modelo está esgotado. Veja, as últimas semanas, as questões que se passaram, as negociações entre o Executivo e o Legislativo, além de serem muitas as derrotas do Executivo, da presidência, da Dilma, não caminhamos. É mais do mesmo nesse sentido, porque... Agora, tudo isso indica o quê? A crise de um regime.
já foi tentado o parlamentarismo, já houve plebiscito para para presidencialismo. Agora, notamos que desde o primeiro governo Lula, que era promissor, reunia uma série de condições, inclusive após uma transição, como nunca antes na história do Brasil foi feita, de Fernando Henrique para Lula, e ele reunindo uma quantidade, uma soma de poderes e possibilidades e aplauso popular que poderia ter ido fundo. Assim como o Fernando Henrique poderia ter ido mais fundo nas suas duas presidências. Mas o que eu quero dizer é que estamos vivendo a crise de um regime. Os sinais são nítidos. As greves pipocando por todo lugar, a violência urbana atingindo índices inimagináveis há 4, 5 ou 6 anos, o sistema de presídios, não é? Tudo. Saneamento básico. Nós estamos. Cada documentário que se assiste aqui ou no exterior sobre o Brasil são de arrepiar. Eu acho que a falta de livrarias em 80% das cidades brasileiras não tem livrarias. Sequer livros, às vezes, no resto, em bancas de jornais. Isso já existia um pouco. O índice de leitores nos últimos anos não aumentou muito, de leitores de livros, né? E mesmo a imprensa também não está brilhante no sentido de quantitativo, né? Vamos fazer mais um rápido intervalo, Carlos, e a gente volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o historiador e professor Carlos Guilherme Mota. Carlos, o seu avô, Máximo de Moura Santos, era professor primário e, segundo você, foi exilado, desterrado em Ubatuba pelo presidente Washington Luiz. Presidente devia ser presidente da província, né? Da província, exatamente. Aqui de São Paulo, né? Exato. E colaborou com o jornal Estadão, se diz que ele era um homem da escola pública e que fez algumas leis como a de união de cônjuges, que evitava a separação dos casais pela burocracia, digamos assim. Né? E seu pai, Deusdá Magalhães Mota, era professor do Colégio Roosevelt, do Colégio da Penha, da Escola Normal Alexandre de Gusmão. E você menciona numa entrevista que vocês em casa liam em francês. Digamos assim, o seu destino de professor estava traçado, praticamente? Eu diria que essas duas personalidades, meu avô e meu pai, me marcaram bastante, não é? Claro, do ponto de vista sempre com alguma contestação, os jovens rebeldes de então, sim, mas eu sou filho da escola pública. Eu quero dizer desde logo, Paulo Marcum, que é muito importante para mim estar falando aqui com você na TV Câmara da minha cidade, a Câmara da minha cidade. Eu sou do Cambuci, não é? Meu pai era mineiro, mas viveu no Cambuci. Meu avô era de Guaratinguetá, mas viveu no Cambuci. Vivemos todos numa certa época. E no colegial, no ginásio, mas depois no colégio sobretudo, alguns dos manuais, escola pública, eram em francês. Os manuais de história, os manuais de geografia, sobretudo. E tínhamos francês também. Estudávamos, eu cheguei a estudar. Você pegou também, sim, né? Sim. Latim, latim, havia grego e tal. E essas escolas públicas formaram personalidades diferentes, como Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Dalmo Dallari, Fernando Novaes, Marilena Chauí. Posso dizer que éramos bem formados e muitos, dezenas de outros. Até porque era uma escola de poucos, né? Era uma escola para poucos. Era de poucos, havia um vestibular. Lembra? Chamava-se Madureza, né? Madureza. Não era Madureza, era um exame, era um vestibular para você passar para o ginásio. Era um preparatório, né? Eram os preparatórios. E havia uma seleção ali. Havia uma seleção, mas também os cursos de madureza. O meu pai fez curso de madureza. Sim. Chegou de Minas e fez curso de madureza. Eram escolas boas, sim, não é? Depois deu nos cursinhos aqui. Sim. Diga-se, alguns dos cursinhos são bons também, não? Bem, outros não, outros são... Mas você, muito jovem ainda, foi trabalhar com o Sérgio Millier. Pois é. Né? Logo, o meu primeiro emprego foi público, foi de serviço público. Aos 18 anos eu fui trabalhar nas prateleiras da Biblioteca Municipal, colocar livro, receber livro, atender consulente. Na Mário de Andrade. Na Mário de Andrade. Sim.
Primeiro numa biblioteca subsede no Ipiranga, na Rua Bom Pastor. Depois fui para trabalhar na biblioteca e o Sérgio Milliet, o grande crítico, talvez os maiores críticos, eu diria o maior crítico do século XX, que mexia com artes plásticas, literatura e tal. Ele pôs a biblioteca municipal para cima. Foi uma figura que merece. Eu vejo tantos bustos aí pela cidade. O Sérgio Milliet, como o Mário de Andrade, o Sérgio Milliet e Mário de Andrade eram muito amigos, entre outros, mas eram muito amigos. O Sérgio Milliet, pela figura dele, um intelectual humanista, socialista, aberto, poeta, boêmio. No fundo da biblioteca municipal ele despachava muito lá no Paribar. Então essa São Paulo de Sérgio Milliet era uma cidade... Marcou a sua vida, é isso? Marcou a minha vida. Não é? Você se formou em 63, né? Eu me formei em 63, mas ele estava no fim do período dele, ele estava se aposentando da biblioteca e eu estava ali me tornando um secretarinho da diretoria, porque eu fui chamado Na verdade, eu ficava no período da manhã todo, das 7 da manhã até 1h30 da tarde, e uma das funções minhas era receber a correspondência do Sérgio Milliet, trabalhar, atender um pequeno público e dizer, sobretudo, que esta manhã o doutor Sérgio Milliet não virá à biblioteca. Ele não viria nunca à biblioteca de manhã, porque ele trabalhava à noite, de madrugada. Ele trabalhava lá à tarde, de Quando fato. é que você se torna um publicista? Quer dizer, um cara que... Publicista, é uma bela palavra, não é verdade, Paulo Marcon. é isso, né? Você é um publicista, um publicista, quero ser um publicista no sentido até da Revolução Francesa. Sim. O publicista é aquele que torna públicas as suas ideias. O historiador público, o jornalista, por definição, é um personagem público. Foi essa época, porque já na Biblioteca Municipal eu já estava na faculdade, e na faculdade nós tínhamos 2 ou 3 referências, se não mais, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Oliveiros Ferreira, mais à direita, vamos dizer assim, mas um homem também que tinha uma postura muito polêmica e tal, e escreviam nos jornais. E eu passei a fazer resenhas para o Estadão, depois escrevi alguma coisinha na Folha, depois saiu alguma coisa no Rio de Janeiro, mas textos muito breves sobre historiadores ou história, ou sobre livros. E aí comecei a pegar gosto. Mas houve um momento, que é bom registrar, que havia da universidade um certo distanciamento em relação ao jornalismo, como se ser jornalista fosse menos nobre. E havia da parte dos jornalistas, com uma certa razão, uma certa irritação com essa pequena nobreza universitária que se julgava um pouquinho acima do comum dos mortais. Houve um momento em que, diga-se aí, algumas pessoas, Florestan escrevia já no Estadão, aqui e acolá, era um publicista, e dava um exemplo para todos. Aí o Fernando Henrique, numa época, pulou da academia, passou a escrever mais intensamente, nos anos 60 já para 70. E depois outros, Paulo Sérgio Pinheiro, depois alguns jornalistas nos convidavam para os seus jornais, explicitamente, como chamar gente da universidade para participar. Era o caso do Mino Carta, com a Senhor, depois a outra revista. Isto é, e aí vai. E nós íamos com muito gosto, porque era uma maneira de nós sairmos do gueto, e sobretudo nós que estávamos no Butantã, lá na cidade universitária, longe da cidade. E isso foi muito, muito importante para todos nós, e éramos também um pouco criticados, assim, você se tornou jornalista. Eu falei, sim senhor, com muito gosto. Quando houve esse livro, Ideologia da Cultura Brasileira, a banca examinadora, bom, e nós tínhamos, nós não fomos caçados, nós que não fomos caçados, embora de esquerda, com posições nítidas, nós éramos criticados pela esquerda estudantil, porque não tínhamos sido caçados. Como reformista? Reformista, mansos e tal, e pela direita, porque a direita estava dentro da universidade. E, enfim, houve um momento então que estar utilizando, vamos dizer, dos meios de comunicação, tornando-nos intelectuais públicos, isso era criticado dentro também. Né? Como quem fosse, você gosta... Eu ouvi na defesa desse livro
que aliás estava na mesa do Vladimir Herzog, na revista Visão, estava fazendo uma resenha quando foi preso e depois assassinado. Esse livro foi criticado quando saiu com fotografias, porque não havia o hábito de colocar personagens, as fisionomias e tal. Foi criticado. Esse livro é um livro de jornalismo. Um professor catedrático da USP me disse. Eu falei, felizmente, porque isso eu tomo como um elogio, porque os professores estão muito quietos e os jornalistas que estão na vanguarda desse momento. Vamos só fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o historiador e professor Carlos Guilherme Mota. Carlos, no seu livro Ideologia da Cultura Brasileira, você analisa 4 grandes nomes que fizeram aí, redescobriram o Brasil a partir dos anos 30, na verdade. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Evolução Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, esses dois de 1933, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, 3 anos mais tarde, 36, e História Econômica do Brasil, de Roberto Simonsen. E ainda também menciona o livro Evolução Política do Brasil e Outros Estudos, do Caio Prado Júnior. Aliás, esse livro, ele muda a maneira de contar a história do Brasil, deixa de falar tanto das grandes autoridades do Império, do Brasil Colônia, dos governadores de província e companhia, e passa a tratar de processos de revoltas e rebeliões. A pergunta em que medida e como foi possível desmontar a ideia de que o Brasil é um país calminho, pacífico, tranquilo e sereno, quer dizer, que tem uma história mais violenta? Exatamente porque o Brasil tem uma história, desde o início, violenta, caça aos índios, preação, não é o nome, de rebeliões e repressões às rebeliões dos negros africanos, dos escravos africanos. Depois, durante todo o período dos reinados, não é? Do século XIX, primeiro reinado, segundo reinado, a quantidade de insurreições é notável. E há inconfidências que nós, a pouco e pouco, vamos sabendo o nome. Nós conhecemos a Inconfidência Mineira, a dos Alfaiates, de 1798, a da Bahia, e outras, né, do Suassuna. Tem uma no Rio de Janeiro, a mesma época da Inconfidência Mineira, praticamente. Mas tem outras anteriores. Há uma Inconfidência do Curvelo, por exemplo, em 1777, em Minas Gerais. E vão sendo descobertos outros levantes. Não tem nada de história pacífica. Ocorre que com a independência e a montagem do chamado Império Brasileiro, não é? Houve um aplastamento dessas, um silenciamento também desses movimentos que eram insurrecionais. E foi sendo criada uma ideologia da paz, daí as transições pacíficas. No Brasil, nós passamos do sistema colonial, com a independência não houve sangue, com a República também tendo sido um golpe de Estado, a transição pacífica. Tudo isso foi criado, é uma criação, é uma invenção histórica e muitos historiadores se prestaram a isso. O Varnhagen, por exemplo, tão solene e tal, do Instituto Histórico Geográfico. O Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro era o nacional, né? Ele era um aplastador, elogiava os heróis de raça branca. Quer dizer, tem uma história chapa branca. Tem uma história bem chapa branca, né? E antinegra também. E veja, o Tiradentes foi silenciado, não só à sua época, mas depois, só com a República que o Tiradentes... O Varnhagen, nos seus livros volumosos de história, ele não cita o Tiradentes, cita uma notinha lá e qualquer. Aí, voltando aos historiadores que você menciona, o Ideologia da Cultura Brasileira, o nosso livro, ele tinha um papel nos anos 70 corretivo. Nós estávamos em plena ditadura, vivendo o final do milagre econômico do Brasil. E havia essa ideia, não é? Do caráter nacional brasileiro. Eu me lembro de um discurso do Ernesto Geisel, que não foi o pior dos militares, né? Já é um homem da abertura,
ele, Golbery, ele dizendo que não, o caráter nacional do brasileiro, não sei o quê. Estava lá o alemão falando que era tudo arredondado. Eu falei, bom, está na hora de relermos os nossos clássicos. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior, sobretudo, para mim o maior historiador do século XX. Formação do Brasil contemporâneo, a evolução política do Brasil e outros estudos, e Sérgio Buarque, Caio Prado e Gilberto Freire também. Gilberto Freire tem uma tendência a arredondar um pouco a história, né? Brancos, negros, Casagrande, Senzala, ele dá uma arredondada. Mas precisa ser lido. E o Caio Prado introduz aí a sua questão. Ele introduz o conceito de classes sociais. Em vez de ver o Brasil genericamente, como aliás muita gente está fazendo hoje, o Caio Prado introduz. Precisamos ver as classes sociais no Brasil. E introduzindo o conceito de classe social, ele começa a perceber que há movimentos sociais graves, grandes, revolucionários. A história do Brasil não é pacífica, é uma história que tem muito componente revolucionário, balaiada, sabinada, praieira, insurreições de negros, e todos os anos houve insurreições de escravos africanos aqui no Brasil. Todos os anos. Quem anota isso é o grande historiador liberal José Honório Rodrigues. E fala também que a elite faz conciliações pelo alto para ir segurando essa barra pesada que é a história do Brasil, que ainda é hoje. Voltamos já já com São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o historiador e professor Carlos Guilherme Mota. Carlos, no seu livro História do Brasil, uma interpretação, esses últimos capítulos, há uma nítida implicância com a história da chamada classe C. Né? Eu queria que você explicasse por que isso e em que medida você diz que é uma invenção marqueteira, que não é classe C coisa nenhuma. É uma implicância. Você sabe que eu tive 2 ou 3 professores, mestres, historiadores, o José Honório Rodrigues, que é um livro Conciliação e Reforma, que é um clássico. Ele não era implicante, ele era ranheta. Né? O Capistrano de Abreu era outro ranheta. Eu acho que eu ainda não cheguei à fase do ranheta, mas eu gostaria de dizer que é uma implicância porque você classificar a sociedade brasileira, não, a classe A, isso é classe A, a outra mais abaixo é a classe B. Está havendo um inchaço da classe C. Tanto é que a classe C passou a ser o que tinha de mais interessante na história recente do Brasil. Ora, nós estamos vivendo, Marcon, um momento pós-sociológico. Nós já somos já se inventou, a sociologia já trouxe outros instrumentos, como conceito de classe, de pequena burguesia, de campesinato, de burguesia industrial, de burguesia comercial. Então você classificar dentro de um esquema de marketagem esta sociedade que é tão complexa, a história do Brasil é uma história difícil, porque ela, como não houve uma revolução burguesa como houve na França, nos Estados Unidos e em outros países, na Holanda, aqui as relações, mesmo as relações contratuais, são complicadas. Não é? Vou dizer, por exemplo, a questão das empregadas, né? Das trabalhadoras domésticas. Né? Até agora não conseguiu chegar a um ponto final definindo a situação de cidadania dessas pessoas que trabalham nas casas da classe B e A. Né? Às vezes da classe C também. Mas eu estou usando já... São da classe C, digamos assim, as tais... As trabalhadoras domésticas, né? Exatamente. Mas veja, então isso dá uma confusão que é de um país que não levou a sério a importância dos estudos de sociologia. E você diz também que essa chamada classe C não é eleitora do PT. Não é, até porque... Necessariamente. Necessariamente não. No momento inicial da ascensão, sim. Mas uma vez já num patamar mais alto, vamos dizer, dentro da escala social, já começa a requerer mais, mas não dá para requerer o mundo e tudo mais. Agora, que instrumentos serão, digamos, os possíveis ou os necessários para que as demandas da sociedade se realizem?
porque a ideia que existia, eu não sei se ainda vigora, de que isso é obra dos partidos políticos, dá a impressão de não funcionar no Brasil. O transporte, a violência, a criminalidade, a maioridade penal, o casamento gay, N demandas, e que não se expressam dentro dos partidos. Você nota que há um número imenso de consultores políticos, eu vejo nos debates, na televisão, no rádio, há consultores políticos demais e parece que informações de menos. Eu acho que é uma coisa curiosa esta, não é? Eu acho que o recurso à história, à historiografia, isso é um patamar, mas há um outro que os pesquisadores deveriam talvez prestar mais atenção aos estudos sociológicos, e são muitos, sobre o Brasil atual, Brasil contemporâneo, e prestar um pouco menos atenção, porque a ciência política, salvo as grandes exceções, a ciência política, de modo geral, tem flutuado com as conjunturas políticas também. Eu acho que precisaríamos dar uma centrada nessas informações todas para que pudéssemos ver que há uma burguesia, que há... E vou dizer mais, eu embora não seja... Eu sou de formação marxista, mas não sou um marxista no sentido pleno da palavra. Não sou, eu como Hobsbawm, não é? Não dá uma... O que eu quero dizer é o seguinte, se lermos com cuidado alguns documentos do século XIX, vividos pelos grandes intérpretes do século XIX, entre eles Marx e Engels, entre eles, você vai descobrir uma categoria social chamada lumpenburguesia e lumpenproletariado. São termos técnicos, esses sociológicos. O lumpen, como dizia o Marx, não serve para nada. É o lumpen burguês, não é aquele que tem uma função muito definida, está aqui, não é uma classe propriamente. E o lumpen proletariado também. Ele tem um servicinho aqui, um bico acolá, mas não sei o quê. Não forma uma classe social no sentido técnico da palavra, no sentido científico da palavra. Então, você vai mobilizar isso, você não sabe muito bem para que lado vai jogar essa imensa camada de desenraizados, para usar um termo lá da época do Franz Fanon, né, em suma, é uma massa muito grande e que tende a crescer, e com o desemprego atual, a desindustrialização que estamos vivendo, a massa sem... Eu não gosto nem da palavra massa porque ela é muito genérica também, mas é o que serve para dar ideia. É um segmento amplo da população que, não sendo proletário, não pode chegar a burguês também. Não é? Fica no meio de Fica no meio, mas isso é antigo. Havia lá no período colonial aquela massa, havia muitos dos chamados desqualificados. Não é desqualificado por ser malandro, vagabundo, não. É desqualificado que não tinha qualificação social. Aqueles que, não sendo escravos, não podiam chegar a ser senhores. Então tinha uma massa grande. Com uma diferença. Hoje eles votam. Essa massa vota. Essa é uma grande diferença. Você aponta muito bem, porque essa é uma grande diferença. Agora, e que são também, dada a característica de não classe, praticamente, não é uma classe, é um aglomerado, o Otávio Yanni me ensinou, né? Um aglomerado de pessoas não constitui uma sociedade. E classes organizadas, seja burguesia, proletariado, trabalhador rural, etc. Então, é algo que os partidos podem, mobilizar à vontade. Como os partidos aqui precisam... O momento é um momento muito importante da crise do regime, que os partidos, há algumas lideranças, felizmente, há algumas lideranças, algumas cabeças lúcidas, há mentes lúcidas, não são muitas, mas existem, que podem ajudar a pensar o país e trazer para o seio dos partidos análises de cunho sociológico, mais bem fundadas para as suas atuações. Carlos, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje entrevistando o professor e historiador Carlos Guilherme Mota. Carlos, muita gente acha que a saída está nas chamadas redes sociais, nas novas tecnologias, na possibilidade evidente
porém duvidosa, de que esses meios sirvam para que haja mais transparência, mais participação, autonomia das pessoas, né? Então você tem manifestação convocada pela internet, você tem grupos de pressão, você tem um debate meio exagerado às vezes, pelo menos para a minha avaliação, dentro desse ramo. Em que medida essas novas tecnologias interferem já na história? Ela interfere de muitas maneiras. Bom, em primeiro lugar, vamos baixar um pouco a bola para dizer que há estudos que mostram que essas redes sociais também têm um prazo de validade. Sim. Não é que... Porque as contradições e os problemas são tantos que também, como todo sistema novo e que se organiza, também se desorganiza. Não é perene, não é? Sim. Do ponto de vista da pesquisa histórica e do trabalho do historiador, que é o que eu procuro fazer, e você também, aliás, para coleta de informações é algo fantástico. Para reprodução de textos, para tudo. O impacto a cultura digital é importante, evidentemente. Não vamos fazer como a época que surgiu o telefone, muita gente era contra falar naquele aparelho estranho, né? Bom, ocorre que essas redes sociais, elas nem sempre mobilizam no sentido daquilo que nós estávamos falando antes das classes sociais. É de uma generalidade tão grande que não tem é o problema do foco. Então, isso pode ser produtivo num aspecto, mas extremamente contraprodutivo em outro. São tantas as informações que a saturação passa a ser negativa a partir de certo momento. Há estudos mais recentes, né, feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, mesmo na Alemanha, que a atenção das pessoas com a questão na época desta cultura digital, todo mundo está lá com o seu internet na mão, com o seu celular, né, que a capacidade de atenção e de organização de vida e para projetos, inclusive projetos sociais e políticos, se dispersam. Não é? Então, isso como você sugere, eu acho, no seu questionamento, eu acho que é relativa a essa importância. Né? Para a pesquisa histórica, sem dúvida, é importante. Né? Agora, tem a coisa do universo lumpen, que eu estava falando exatamente. Né? A quantidade de lixo eletrônico que alguém recebe ao longo desses tempos todos é fantástica. Não vou falar dos xingamentos. Eu tenho amigos no jornalismo que têm posições mais vigorosas, mas a quantidade de ataques de muito baixo nível, quer dizer, há um submundo aí que também nunca foi muito bem analisado. Né? E na última campanha presidencial foi vista a guerra que foi feita pelas baterias, né? Pelas trincheiras de blogueiros, de robôs, né? E de robôs também, tinha gente que estava falando com ninguém lá. Né? Agora, na educação, essa tecnologia tem um peso? Tem um peso. Eu acho que há várias coisas que podem ser avaliadas com cuidado nesse momento. O uso, por exemplo, de computadores das escolas, inclusive das escolas secundárias, do secundário, colegial, ginásio, mesmo no ginásio, tem para aprender a pesquisa. Ensino médio, viu? Ginásio revela a nossa idade. A minha, pelo menos, está mais do que revelada. Não, você é muito jovem. O fato é o seguinte, esses computadores têm um papel, evidentemente, importante. E outras áreas que nós andamos, em biologia e informação, a informação científica internacional está em padrões muito altos, não é? Então, você poder entrar também pela internet numa biblioteca de Princeton, ou de Harvard, ou da biblioteca do Congresso norte-americano, ou de Berlim, ou de Portugal. Né? Quando eu me formei, fui fazer pesquisa histórica, era duro ir parar em Lisboa, nos arquivos, para fazer história do período colonial. Era difícil, era caro, não tínhamos condições. Com a internet hoje... Está tudo digitalizado. Muita digitalização, enfim.
Então, eu sou favorável, evidentemente, óbvio, né? Mas há limitações. Por outro lado, você fica... Eu vejo isso através dos meus doutorandos, meus mestrandos, estudantes em geral. Há um facilitário aí que não é bom. As pessoas relaxam um pouco porque vai na internet. O Gramsci dizia que aquele pesquisador, historiador, sei lá o que, o Gramsci, como defini-lo, como pensador italiano, né? Que ele defendia que para o bom ensino você precisava ter uma cadeira dura, para você ter disciplina. Pois é verdade. Porque às vezes a internet... Ela facilita, ela dá um relaxamento. Dá um Google e está tudo resolvido. Exatamente. Como é que é possível tornar mais atraente o ensino de história e a história para os jovens que estão nesse mundo digital? Eu acho que, em primeiro lugar, remete à questão da universidade. Já que estamos falando que eu sou de um tempo, né, do ginásio, grandes professores foram formados pela universidade. Os grandes professores, quando a Faculdade de Filosofia cumpria o seu primeiro item lá do regimento, que é formar professores, segundo, pesquisadores. Mas o primeiro é formar professores, e formar professores para a rede escolar, sobretudo para a rede pública. Não é? E eram grandes professores com... Hoje se fala muito da interdisciplinaridade, não sei o quê. Olha, todos esses professores eram multidisciplinares. O professor de geografia sabia história, não é? O professor de história sabia geografia. O professor de química sabia de biologia. O mundo era mais, vou usar a palavra antiga, era mais formado do ponto de vista humanístico. As humanidades não eram só humanidades. Os grandes médicos, os grandes engenheiros tinham formação, os grandes arquitetos tinham uma formação histórica notável nos seus colegiais, nos seus colégios e depois na faculdade. E eu acho que nós estamos falhando na nossa missão nas faculdades de filosofia do Brasil inteiro, para formar professores. Fala-se muito da crise do ensino secundário, as pessoas não sabem história mais, e não sabem mesmo. Ultimamente, uma jovem de um bom colegial aqui de São Paulo, desses colégios chiques, veio me perguntar, tio, eu falei, primeiro, não me chame de tio, né? Quem foi José Bonifácio? José Bonifácio, eu fiquei perplexo, estava já no primeiro colegial. E depois outra veio me perguntar, quem foi Robespierre, não é? Da Revolução Francesa? Vocês não tiveram Revolução Francesa? Nós somos todos, gostamos da Revolução, gostamos do liberalismo, gostamos de tudo, mas não sabemos. Eu falei, a Revolução Francesa existiu aquele Robespierre que precisava dar uma lição para o Brasil. Qual é a lição? Eu fui talhado para combater os corruptos, não para governá-los. Isso eu disse, pelo menos para 2 presidentes deste país. Carlos Guilherme Mota, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço e acho que estou muito contente de estar no seu programa, no programa da Câmara, na minha cidade. E terminamos bem citando Gramsci, você, e Robespierre, eu. Estamos cheios de intelectualidades. São Paulo, Brasil, fica por aqui. Obrigado e até a próxima.